bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando prosseguimento às nossas aulas de perícia contábil, hoje nós vamos dar uma olhada em técnicas de trabalho pericial, ok? Bom, de acordo com a NBC-TP 01, revisão 1, de 19 de março de 2020, em seu artigo 32, diz o seguinte: os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil e abrange, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação e testabilidade. Esses procedimentos eles são assim definidos, né? Então vamos lá. Quais são os procedimentos, as técnicas básicas, né? O exame, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, mensuração, avaliação, certificação e testabilidade. Vamos olhar o que é o exame. Então, o exame é a análise de livros, registros de transações, né, e documentos. No caso da perícia judicial, normalmente é mais documentos, né, porque a gente vai analisar o processo, então todo o trâmite de documentos, que é o caso da perícia. Depende também, né, do tipo da perícia que nós estamos fazendo aí, né. É a análise dos elementos pertinentes ao assunto ou à matéria, seja decomposição de todos os elementos para que se possa formar, né, a convicção sobre a matéria. A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial, verificação do estado circunstancial, do objeto, pessoa, máquina, documento, condições ambientais, a avaliação do estado em que se encontra os elementos a ser trabalhado. Então, a vistoria, na verdade, é quando é necessário fazer uma visita in loco, né? Então, você vai vistoriar a situação que se encontra esses documentos no arquivo ou como que está ele lá à disposição do perito. Na perícia, isso aqui se aplica muito na perícia extrajudicial, né? Em que os documentos não estão no sistema, em nuvem, né? Do Tribunal de Justiça. Que a vistoria judicial, isso aí está tudo no processo, entende? Então, daí geralmente não se aplica a vistoria, né? Porque você já vai ver o que está no processo, o que já transitou em julgado, o que falta transitar, qual o motivo, né? Da perícia, né? Qual que é o motivo da desafensa. Indagação é a busca de informações mediante entrevistas com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. Ouvir e obter o testemunho de pessoas que sabem ou deveriam ter conhecimento do assunto objeto da perícia. Então, nesse caso, a indagação fica restrita quando é perícia judicial. Ela fica restrita a você conversar, de repente, com as partes ou com os peritos assistentes das partes. Fazer uma reunião, né? Hoje aí nós estamos em 2021, em plena pandemia, né? Nós temos que fazer reuniões virtuais, né? Mas, eventualmente, dentro dos moldes de segurança atual, né? Fazer a indagação pode ser feito através de reuniões virtuais, que poderá ser gravada também, né? Para fazer
parte da documentação do perito, né, que comprove a realização da perícia. Investigação. Bom, investigação é a pesquisa que busca constatar o que está oculto por quaisquer circunstâncias, ou seja, busca trazer ao laudo o que está oculto, habitualmente constituído de astúcia, má-fé, fraude, malícia. Trata-se, etc., né? Trata-se das manifestações patológicas da matéria. Patológicas vem de doença, né? Uma patologia. Mas aí, esse termo é usado, né, para você verificar se de fato aquilo que está se falando, o que consta na documentação é real, né? Para ver se não existe aí alguma manipulação, ou se está, de repente, tentando levar a perícia por um lado aí que favorece alguma das partes, né? Então, essa investigação aí é importante você verificar, né? Verificar, talvez com casos parecidos, com outras situações idênticas ou parecidas com o que você está vivenciando. Mas é sempre bom, né, tentar ver essa coisa que está oculta, essa coisa que não está, está intrínseca no processo. Arbitramento. Bom, arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou solução de controvérsia por critério técnico-científico. Geralmente, quando você faz um laudo que envolve valores, você vai ter que adotar o critério, né, que é comumente usado para você arbitrar esses valores ou para você colocar valores, né? É pedido muito para o perito que fale, ó, tem essa conta, a conta está correta, não está correta, né? O que se faz, qual que é a proposição, qual é o cálculo de juros que está correto, qual tabela, saque, se é price, o que está correto aí, né? Resolução do assunto por critério técnico, por exemplo, usar as NBCs, podendo usar os seguintes critérios. Então, esses critérios também pode ser usado outros, né? Isso aqui são os principais. Mas o que mais se usa? O estatístico, né? Se você estiver fazendo alguma coisa que seja necessário usar a estatística, né? Calcular desvio padrão, fazer a análise de regressão linear, cálculos estatísticos, né? Buscar pesquisas estatísticas para você fazer o laudo com base nisso, né? E tem também o procedimento analógico. Os analógicos, como se diz, é por analogia, né? Procedimento analógico, por analogia. Fundamentação, analogia significa comparação, você vai comparar. Fundamentação do valor atribuível. Então você tem que fundamentar, se você vai atribuir um valor, se você vai arbitrar um valor, você tem que fundamentar qual foi a lógica que você usou nesse caso. Entendido? Mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Nesse caso, é a parte quantificativa das coisas. Então tem que verificar, no caso, se esses bens, esses direitos, né, a quantificação, os valores, né, de que se trata esses bens e direitos. Avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. É a constatação do valor real das coisas. Então, como que você faz essa avaliação? Bom, aí tem os critérios. Você vai ter que levantar as informações para saber corretamente sobre esses bens, o que tem, o que existe, quais são os direitos, se existem obrigações, quais são as despesas, quais são as receitas.
Isso aí se trata mais de quando você precisa fazer uma avaliação de bens, de balanço, né, o valor patrimonial de uma empresa, ou mesmo de uma pessoa física. A pessoa física também você pode fazer um balanço de tudo que ela tem, desconta a dívida, vai te dar um patrimônio líquido. Você pode, né, constatar o que tem de receita, o que tem de despesa. Isso aí também é usado no caso de pagamento de pensão alimentícia. Então é feito esse tipo de avaliação quando o caso, a pessoa é muito grande, né? Então você tem um patrimônio grande, você tem que fazer alguma avaliação e tem alguma discordância, né? Então qualquer discordância precisa fazer a avaliação, então você vai ter que estabelecer o valor das coisas. E tem que fundamentar os critérios, né? Se o critério que foi usado foi um critério contábil, valor histórico, valor corrigido, daí você tem que talvez ter laudos de outros profissionais, né, para avaliação desses bens. Se as dívidas sofrem correção monetária, se estão em dia, estão vencidas, qual que é o juro, qual que é a multa, vai ter que levantar isso aí. Então, isso significa a avaliação, você é um avaliador. Então, o perito tem que fazer também esta função, é uma técnica. Certificação. Então, certificação é o ato de atestar a informação obtida na formação da prova pericial. Então, você vai atestar que aquela informação, de acordo com teus critérios, ou com os critérios adotados, que aquela informação é verdadeira, ou que é a mais próxima possível da realidade, sem prejuízo das partes, ou seja, você vai fazer a justiça, o que é justo. Aí o perito tem que tomar muito cuidado, né, de sempre fazer aquilo que é o justo, certo? A informação que é trazida ao laudo com afirmação de autenticidade. Então, a assinatura do contador no laudo ela dá autenticidade àquele processo. É contestável? Claro que é. Pode ser contestado, sim. Por isso que muitas vezes geralmente você, quando entrega um processo, né, que você faz a petição, entrega ao juiz, no caso da perícia judicial, tem um prazo para as partes se manifestarem. E as partes podem impugnar o laudo, podem impugnar parcialmente, podem entrar com contra-argumentos, entende? E você tem que fazer bem fundamentado para que minimize esse tipo de coisa, porque sempre vem alguma pergunta sobre o trabalho que você fez, entende? Então, a certificação tem fé pública devido à atribuição profissional do contador. A assinatura do contador tem fé pública. Então, qualquer peça no direito que seja assinado por um contador, ele é responsável e tem fé pública por aquilo que ele está afirmando como verdadeiro, ok? E o laudo, a certificação, é uma afirmação de verdadeiro, né? Testabilidade, então é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos, é o confronto com as premissas estabelecidas. Então, essa testabilidade, como é que funciona? São os documentos. Você pode ser testado, você vai testar, ou podem testar o seu laudo, entende? Você tem lá os documentos que comprovam o que foi feito ou os documentos que serviram de base para você fazer o trabalho, ok? Técnicas científicas, né? A perícia, ela já é revestida de metodologia própria. Muitas vezes o perito terá que ouvir especialista em outras ciências para ajudar, né, a formar a sua convicção pessoal. O estudo da prova contábil. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a prova contábil. Os procedimentos de perícia contábil têm como objetivo a fundamentação das conclusões que são apresentadas nos laudos ou parecer contábil. O termo de diligência elaborado pelo perito deve conter os dados que identificam o processo, o local e a hora da diligência, os livros e documentos que o perito deseja ser exibidos. A identificação do perito e do representante legal, a assinatura dos dois, né,
o local e a data. Então, isso é o que deve conter, né, o termo de diligência. É um estudo, dentro do estudo da prova contábil, faz parte, né, faz parte do processo de diligência, da prova contábil. Então, tudo que você trata, tudo que você combina, né, os documentos que você pede, então comprova o teu trabalho e faz prova, né, nos autos. Depois de formalizada a diligência, é hora de iniciar os exames e as verificações contábeis e documentais planejados, né? A primeira coisa a ser feita é ver a veracidade dos livros e dos documentos solicitados. Isso no caso da perícia extrajudicial, né? Agora, na perícia judicial, você vai verificar a documentação apresentada, né? Lógico, eu já encontrei falhas na documentação apresentada, é comum, né? Já encontrei, por exemplo, um banco estava processando um contrato, para receber um contrato. E a procuração emitida para os advogados não era da empresa que estava executando, né, a ré. Então a procuração do advogado era de um outro banco, do grupo, mas de um outro banco, mas não do banco que detinha o crédito, o título que estava executando. Então é possível que, né, o perito ele tem a obrigação de avisar, ó, tem um erro aí, faz favor, coloca a procuração correta, da empresa correta. Isso aí pode causar algum dano, né, no processo, porque a parte que está sendo executada pode alegar, né, perante com seus advogados, que o advogado não tinha autorização para trabalhar no processo. Então, pede anulação do processo. Eu já vi coisas desse tipo aí. Então, a prova contábil aí é interessante verificar, né, os documentos que estão lá, verificar a veracidade dos documentos na perícia judicial e também na perícia extrajudicial. O que tem de diferente da judicial com a extrajudicial é que a extrajudicial você tem as cópias que foram protocoladas, né, e as partes não contestaram. Então você, a princípio, o perito toma como verdadeira. Espera lá, se as partes não contestaram a documentação, é porque está correta. Mas o perito, né, como um bom perito, tem que verificar se dá uma olhada nesses documentos, né, vai ter que ler o processo, já aproveita, já dá uma olhada para ver se examina os documentos, né, que estão apresentados, os anexos, tem que olhar tudo na perícia, para que você não seja parte de um conluio, né? De repente você faz um parecer, ele está favorecendo o executor ou o executado, uma das partes, e está sendo induzido a fazer isso, porque teu laudo está sendo favorável a alguém. Por mais neutro que seja, né, o laudo acaba né, ajudando os dois lados, mas muitas vezes pende mais para um lado só. Por quê? Porque o perito vai colocar a verdade. Então, não adianta você entrar com um processo que alegando que não deve, se deve. Então, daí o perito vai atestar, não. De acordo com o contrato, a dívida é tanto. E a pessoa está reclamando que não deve, mas ela também não apresentou nenhum comprovante que pagou. Entenderam? O perito poderá fazer a colheita de documentos através de cópias dos documentos originais que examinou e que considere ser relevante para fundamentar o seu laudo pericial. Na perícia judicial já estão lá os documentos. Raramente eu peço documentos novos. Raramente. Porque o processo judicial ele já chega naquele ponto da desavença. Então só tem que acertar valores, o que está correto. Então a documentação já foi tudo entregue. Então você dificilmente pede. Eventualmente você pede, por exemplo, um contrato, alguma coisa para ver qual foi o juro contratado, qual foi a multa, se tinha comissão
de abertura, taxa de abertura de crédito, né, ataque, coisas desse tipo. Não existe a possibilidade técnica de executar-se um exame padrão no desenvolvimento dos trabalhos. Não tem. Cada trabalho, você vai montar teu planejamento e vai montar a perícia, né? Usando todas as técnicas aqui, algumas ou até outras que nem estão listadas, que você vai ser mescla de algumas dessas ou novas, né? Que você vai ter que usar para poder concluir o teu laudo. Com exceção relativa ao desenvolvimento de perícias contábeis na área da justiça do trabalho, quando da liquidação de sentença, modalidade de trabalho técnico que pode ser padronizada, mesmo porque envolve apuração de haveres, na quase totalidade a favor dos empregados. Então aí você tem aí umas técnicas, né, que você pode usar que é mais ou menos padrão. Porque daí não tem, você vai calcular haveres. Então o funcionário reclamou, você vai verificar através de cartão ponto, através de testemunho, para ver se é real aquilo, né? E vai fazer os cálculos. No caso da justiça trabalhista, hoje, né, a situação é complicada, porque antes, na dúvida, era sempre para o empregado, agora não. O empregado que não consegue comprovar, entrou com uma reclamatória trabalhista, ele vai arcar com todos os ônus. Advogados, custas judiciais, a coisa agora não tá fácil, né? Ele pode ser, inclusive, penalizado a pagar uma multa. Que existia antigamente, né, uns anos atrás, uma indústria de reclamatória trabalhista. Então, os advogados já tinham até pronto, né? Desculpem os colegas advogados, tinha até pronto já, né, uma petição. O funcionário ia lá reclamar, e diz, não, vamos pedir hora extra, vamos pedir que você trabalhou no domingo, no sábado, que você viajou e não ganhou hora extra, que não teve seguro de vida, que, sabe? Eles reclamavam uma coisa padrão. E já jogava, que trabalhava todo dia depois das 10 da noite, né? Depois das 22 e para ganhar adicional noturno, já tinha aquele cálculo tudo. Hoje, a perícia trabalhista já está em queda, né? Porque diminuíram bastante nos tribunais aí as questões trabalhistas. Ainda dentro do estudo da prova contábil, né, depois de terminar o trabalho de campo, o perito poderá começar a elaborar o seu laudo pericial contábil. Esses haveres são trabalhados por igual, né, para todos na legislação trabalhista. Estou falando agora da perícia trabalhista, né, e fixados de forma específica em sentença, diferenciados apenas em decorrência de determinados direitos obtidos por acordos coletivos de trabalho de cada categoria sindical. Então aí nós temos que ficar atento com tudo isso. Quando vai se fazer uma perícia trabalhista ou cálculo trabalhista, é que funciona assim. As convenções coletivas de trabalho, por lei, ela sobrepõe a CLT. Sabiam disso? Sobrepõe a CLT. Então, em primeiro lugar, você tem que olhar os dissídios e as convenções coletivas de trabalho. Depois, o que diz a CLT. Então, você tem que trabalhar com 2 documentos aí, para poder fazer uma perícia ou um cálculo trabalhista. Então, isso aqui, acordos coletivos de trabalho, tem que ser verificado, ok? Depois de terminar o trabalho de campo, né, poderá começar a elaboração do seu laudo. Acho que está repetido isso aqui, né? Dentro do estudo da prova contábil, né, a perícia é considerada instrumento de prova para efeitos judiciais e está referida no artigo 212 do Código Civil Brasileiro. Toda perícia deve observar para suas conclusões as restrições mencionadas no referido artigo. A Lei 10.406/2002, que é o Código Civil Brasileiro, né, artigo 212, diz o seguinte:
Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante. Então aqui são as provas, né? Como que você faz a prova? Como que é feito a conclusão, né? Para uma eventual execução. A confissão, documentos. No artigo 212 está no singular, mas eu diria que é documentos, né? Geralmente é mais de um documento. Testemunha ou testemunhas, presunção e perícia. De todas aqui, a prova mais fraca no direito aqui é a presunção. Então, é a prova mais, eu acho assim, mais difícil, porque você vai presumir. Então, presumindo, se chama prova circunstancial. Então, uma prova circunstancial está baseada em presunção, de acordo com as circunstâncias. Você foi pego numa cena de crime, onde você foi ajudar uma pessoa que foi baleada e pegou a arma na mão. E justamente foi na hora que a polícia chegou e viu você com a arma na mão, vai falar que é você que assassinou o sujeito. Entendeu? Então, presume-se, presunção, circunstância. Foi circunstancial a prova. Você estava com a arma na mão, então você é o culpado. Então é a forma mais perigosa que existe. Por isso que tem um ditado, né? Quando você não tem certeza de alguma coisa, fique de boca fechada, tá? Então, presunção é isso. Você fica falando, eu acho, é o achismo. Então, essa prova é uma prova complicada, porque achar não é saber. O achismo é muito comum na vida cotidiana, né? Tem pessoas que falam mal das outras, né? E só na base do achismo. Eu acho que fulano, né, é um vagabundo. Por quê? Não, porque eu nunca vejo ele sair para trabalhar. Daí o cara trabalha de madrugada, né? É presunção. Presunção é a pior prova que existe. Eu marquei ali em amarelo, né, perícia, porque é o nosso objeto de estudo. Ok, gente? O estudo da prova contábil, então, prova de elementos, né? Deixa eu ver lá, porque eu pulei aqui, né? Perícia. O meu mouse aqui é sensível, gente. Então, qualquer esbarradinha sem querer aqui, ele pula a página. O estudo da prova contábil, aí nós temos lá, dentro dos elementos, né? Prova e elementos contábeis. Nós temos inventários, balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício e demais relatórios contábeis. Então, para os peritos de plantão aí, inventário é todo tipo de contagem. Você vai fazer um inventário, vai fazer um levantamento. Isso é inventário. Inventário também tem nome de balanço. Tá? Você vai fazer um balanço do teu estoque. Está fazendo um inventário, uma contagem. Contagem física. Você vai atribuir valores. Então, isso é um elemento de prova contábil. Ok? Você constata que existe. Você vai fazer um inventário dos bens. O que é inventário dos bens? Vai contar os bens. Vai colocar os valores. Vai levantar o que tem. Balanço patrimonial, bom, contadores que estão fazendo o curso de perícia têm que saber o que é um balanço patrimonial, né? Balanço patrimonial é o inventário de todos os saldos da empresa, seja tanto do ativo, que é o que a empresa tem investido, né, seu dinheiro, são os seus bens, né, numerários, estoques, então todo o ativo é onde foi parar o dinheiro da empresa. Daí tem o passivo, faz parte do balanço também, porque nós estamos fazendo um inventário de saldos. A diferença nos dá entre ativo e passivo, patrimônio líquido, que é o dinheiro realmente que vale aquele patrimônio pela avaliação patrimonial. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação patrimonial, você faz pela contabilidade, pelo patrimônio líquido, depois ajustado os valores. Entenderam? O perito vai fazer algumas coisas que é extra contábil, né? Ajustar os valores. Mas ele não tem competência para ajustar o valor dos bens. Tá, ele tem que usar um perito, né, na área imobiliária, se for imóveis,
né? Ou vai ter que pedir cotação, né, de máquinas semelhantes no estado usado. Você vai ter que cotar isso aí, entendeu? Então é assim que funciona essas provas. Bom, de novo eu saí fora aqui. Demonstração do resultado do exercício. Então o resultado do exercício, como eu falo, é daquele ano, né? Então cada ano você tem uma demonstração onde você tem as receitas menos impostos, né? Menos os custos, menos a despesa, te dá o resultado do exercício. Ano seguinte, zera tudo e começa de novo. Então, para os que estão vendo esse vídeo e que não têm afinidade com contabilidade, pretendem ser contadores ainda, né? Então, a oportunidade é de fazer o curso de Ciências Contábeis e vai aprender essas coisas aí. Simples, fácil, tá, gente? E uma boa profissão. Garanto para vocês. Demais relatórios contábeis também, né? Serve para esse estudo da prova contábil. Dentro ainda de prova e elementos contábeis, nós temos lá, o perito pode ainda contar com a escrituração fiscal para reforço de sua convicção. Então ele pode pegar toda a escrituração fiscal, os livros de entrada, saída, o livro de registro de notas do IS, do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, né? O ISS, o ISQN, sei lá como chame na sua cidade, ele pode tomar esses livros, pedir esses livros para verificar, né, a, a sua prova contábil, para conseguir convicção nas suas provas contábeis. Subsidiariamente, com muita cautela, o perito poderá efetuar indagações sobre o assunto. A ausência de documentos efetivos e formais coloca sempre em risco a formação de opinião. Cuidado com isso aqui, gente. Aí não tem documento. Mas se as partes concordarem, né, com valores que estão sendo discutidos, só não estão se acertando aí por detalhes, pode ser feito isso, mas a ausência de documentos pode comprometer aí o laudo. Mas se existe essa concordância, você deve colocar uma ressalva, né, no seu laudo que as partes concordaram com a falta daquele documento, que aquele documento não é um documento, é um documento informal, vamos dizer assim, ou foi um acordo informal, não está formalizado, muito embora podem alguns considerar que esteja formalizado no processo, está no processo, mas não tem documento, entendeu? Então, os documentos deverão estar revestidos das formalidades legais para serem aceitos, entre aspas, né? Ou aceitos. Como eu disse, pode ter declarações feitas que estão no processo, quando o caso é processo judicial, né? Daí você tem um documento porque foi colocado no processo. Esse documento nem sempre está revestido de todas as formalidades. Eles passam a ser legais porque entraram na petição e a outra parte concordou, parcial ou totalmente. Então aí está a validade do documento. Alguns documentos aqui que são usados para a perícia, né? Escritura pública, lavrado em cartório, local e data, identificação completa das partes, representantes intervenientes, regime de casamento, manifestação clara da vontade da transição, cumprimento das exigências legais e fiscais, declaração que foram lidos os documentos, assinatura de fechamento, né, do tabelião, redação em idioma nacional, tradução por tradutor público. Então isso é uma escritura pública que faz parte, né, pode fazer parte de uma prova contábil. Alguns outros documentos que podem ter instrumentos particulares somente terão validade se fizer prova perante terceiros. Terá que ter registro público. Então é o que diz o artigo 221 do Código Civil. O Código Civil tem que estar sempre na mão, né, do perito, porque hoje com a facilidade aí da internet a gente fala no celular, né, com o Google. Você pergunta lá o que diz o artigo 222
do, do Código Civil Brasileiro. Aquela moça, a gravação já fala para você e já mostra escrito o artigo 222, né? Então fica muito fácil. Inclusive para transcrever, né, para o laudo, às vezes quer referenciar, basta falar aí no computador, né, perguntar que já sai a respectiva resposta para vocês. Então, alguns documentos, cópias e fotografias, documentos. As cópias possuem valor relativo de prova e podem ser contestadas, mas se assinadas pelos emitentes, conferidas por tabelião e aceitas pelas partes no litígio, são válidas. Tudo depende de aceitação. Aquela que é válida é aquela que aceita, né? Alguns problemas que acontecem, né, que tem que prestar atenção, é que filmes, fotos, gravações podem estar sujeitos a montagens que adulterem a veracidade, né, debilitando ou até anulando a realidade. Hoje nós já temos, né, programas de edição de vídeos e gravação que detectam se houve corte, se houve montagem, né, de alguma gravação. Se uma das partes contestar o assunto, deve ser revisto com mais acuidade, né? Mais acuidade não é bem de água, né? Mas sim com mais atenção, com mais aprofundamento. O contador deve tomar cuidado, então, com esse tipo de prova, pois não é especialista nessa matéria. Então, tem que olhar bem isso aí, para não tomar decisão em cima desse tipo de coisa. Escrita contábil. Então, fará prova a favor ou contra o detentor da escrita, né? Terá que estar de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. O artigo 226 do Código Civil é muito claro sobre o valor da escrita contábil como prova. Livros com formalidades legais, registros na junta comercial estão totalmente válidos. Hoje em dia você manda o registro por meio eletrônico, né? Eu não sei, talvez alguns contadores mais antigos ainda escritura em livros, mas a junta comercial eu já andei lendo aí que não aceita mais livro de registro lá na junta, né? Que você tinha que imprimir. Agora você manda o livro direto, né, via sistema, né, para junta comercial. É o SPED, né? O SPED contábil, que você faz a remessa dos relatórios do diário, né? E dos relatórios contábeis direto para a junta comercial. E sai uma numeração de livro, entende? Onde é possível você pesquisar depois, ok? Se teve o registro ou não. Esses documentos agora têm validade também. A gente antigamente mexia muito com papel, né? Hoje já não mexe tanto. Então, deve-se verificar e comprovar a assinatura dos documentos por prepostos. Hoje em dia, os documentos até são assinados eletronicamente, né? Existem programas de assinatura, existem até sites que oferecem serviço de assinatura de documentos. E eles validam e dão fé naquele documento que você está assinando. Eles fazem a comprovação que é a pessoa. Fora os certificados digitais, né? Estão dentro do guarda-chuva da CertSign, né, dos certificados brasileiros, internacionais, inclusive, faz assinatura eletrônica. Comprovar os atos constitutivos e adaptação obrigatória em 10/1 de 2004 do novo Código Civil. Aqui em 2004 houve uma adaptação, né, todas as empresas tiveram que adaptar os seus contratos, fizeram uma consolidação e adaptando de acordo com as regras do novo Código Civil. Então aí 2004. Né? Então hoje em dia já saem todos os documentos, contrato social, só saem todos de acordo com o Código Civil de 2004. O artigo 332 do CPC explica para que servem os meios legais de prova. Então aqui eu anotei para vocês os artigos, né? Depoimento pessoal nos artigos, tratado nos artigos, né? Então aqui tem os artigos de cada um. Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal,
prova pericial, inspeção judicial, né? Isso aqui é a relação, então, do que nós temos de artigos, né? Que tratam de cada uma dessas aí, dessas provas. Aqui são os objetos da perícia. O que são objetos da perícia? Normalmente, o que é objeto da perícia? O que corre, né, nos tribunais ou nas perícias arbitrais, ou seja, as perícias extrajudiciais, existência de bens e valores, saldos de contas, registros, lançamentos feitos ou não em diário, contas de razão e suas análises, extratos de conta, apuração de custos e formação de preço, levantamentos de situações. Então, são alguns objetos de perícia. Existem vários, né? Mas esses são assim os que mais ocorrem. Ainda dentro dos objetos da perícia, nós temos verificação de documentos e registros, legitimidade e adequação, análises financeiras, análise de apuração do resultado, análise patrimonial, análise de registro de pessoal e de folha de pagamento. Aqui nessa parte de folha, eu diria que até a perícia muitas vezes pode verificar alguma situação especial, né, em algum processo, mas a auditoria, né, que cuida mais também cuida desses objetos aí. A análise de declarações trabalhistas, imposto de renda, recolhimento de tributos, contratos, inventários físicos, né, levantamentos físicos de mercadorias e materiais, também são objetos de perícia. Pessoal, chegamos então ao fim de mais uma aula, né? Só peço a gentileza que façam inscrição no meu canal para você ative o sininho, né? Para vocês estarem recebendo aí as notificações sempre que houver publicação de material, né? Seja de perícia ou de outras aulas aí do canal do professor Bonassuara. Pessoal, vejo vocês numa próxima aula, ok? Até mais. Obrigado.